De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. A gente segue falando aqui do livro Solução de Dois Estados, novo trabalho do escritor Michel Laub. Bom, quem continua falando sobre o livro é o próprio autor. Ele já falou por aqui do atualíssimo tema do livro, mas a construção não foi tão direta assim. A temática dos tempos bárbaros que vivemos foi, diríamos assim, de encontro com a ficção, e não ao contrário, como a gente costuma imaginar. O Michel conta pra gente agora como foi esse processo. Esse livro demorou quase 4 anos para ser escrito. Eu comecei em 2017, antes da eleição do Bolsonaro, e terminei agora em 2020, em plena Covid. Então, o que era um romance futurista, porque a história dele se passa em 2018, acabou virando uma espécie de romance histórico recente, ou seja, um documento sobre um mundo que em vários aspectos não existe mais, mas que em outros aspectos ele segue existindo, porque as questões das quais o livro trata, elas independem, às vezes, da conjuntura, daquilo que a gente lê no noticiário, inclusive mudanças grandes, né, que parecem grandes, mas que no fundo elas não são tão grandes assim, porque elas não mudam justamente essas divisões mais complexas que a gente encontra na sociedade. Outra coisa que chama a atenção é a profunda construção dos personagens em Solução de Dois Estados. Os trabalhos anteriores de Laub já traziam esse cuidado, mas, de novo, ele vai além. Aqui ele explica mais a construção dos personagens. Eu armei esse livro com 3 vozes diferentes, a dos 2 irmãos e a de uma entrevistadora que colhe o depoimento deles para fazer um documentário justamente sobre o Brasil. E eu posso dizer que um pouco da minha visão de mundo, ela está dispersa nessas 3 vozes. Às vezes, inclusive, no choque que mais de uma delas tem no livro, porque as minhas próprias visões, às vezes elas são contraditórias, porque a gente, né, como todo mundo, todo ser humano, a gente é contraditório também. E ao longo desses 4 anos que eu escrevi o livro, ou quase 4 anos, eu sinto assim que muito do que eu pensava sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a polarização brasileira, mudou. E eu acho que eu consegui expressar essa mudança naquilo que eu botei no livro. E isso foi o grande barato do processo de escrita, e eu espero que seja também o grande barato de ler o livro, porque a gente, né, eu acho que como leitor, eu como escritor, mas também como leitor de livros dos outros, né, e até dos meus mesmos, eu não gostaria de ler um livro que apenas registrasse algo que a gente vê por aí todo dia, né? Eu gostaria que aquilo que a gente encontra no livro possa ter um pouco de surpresa em relação a essa realidade que parece muitas vezes tão óbvia para todos nós. Então eu espero que o leitor do Solução de Dois Estados consiga encontrar nesse livro um pouco desse deslocamento de visão de mundo e também de sensibilidade. E a gente segue com Michel Laub falando de Solução de Dois Estados, lançamento do autor pela Companhia das Letras. Com os trabalhos técnicos de Moacir Bias e Igor Miller, falando um pouco de tudo. De Tudo Um Pop. Para o fim de tarde, Eldorado.